Vai ser apresentado no dia 17 de março o livro O Escândalo Político em Portugal, é da autoria de Bruno Paixão, que está connosco nesta edição do Bom Dia. Seja bem-vindo. Há aqui dados curiosos que tenta refletir neste seu trabalho. Escândalos de natureza, de várias naturezas, em 1990 e 2000. O que é que mudou em Portugal naquilo que diz respeito ao escândalo político? Bom, o escândalo, antes de mais, é uma atividade intencional onde há uma luta e uma disputa pelo poder, onde capitais como a reputação e a confiança dos políticos estão em causa. E, portanto, no momento em que a democracia liberal avança e progride, no momento também em que essa democracia propicia, enfim, lutas acesas no âmbito político, muita coisa tem mudado, porque é aqui que floresce plenamente o escândalo. Tem todas as condições e os condimentos para que o escândalo se torne efetivo e se propague pelos canais mediáticos. Os canais mediáticos estão em todos os escândalos em Portugal? Sim, o escândalo, para ser escândalo, é condição que tenha sobre si o foco mediático. É isso que eu trato no meu livro. Exatamente, mas há uma questão também importante, que é a mudança de paradigma nos meios de comunicação social, que trouxe ou não mudanças também ao escândalo político, ou à forma como ele é contado. Sim, veja, a comunicação social progride em duas vertentes contraditórias, uma de natureza deontológica e profissional, onde os cidadãos têm o direito à informação e os média têm o direito a informar, e uma outra de natureza comercial. E é nessa contradição que, por vezes, se encontra a ruptura deste paradigma que, se calhar... E é, por exemplo, o que atravessamos no atual momento, com processos como o Faça Oculta, por exemplo, ou o Freeport. Bom, esses escândalos, está a falar-me no Faça Oculta. Veja, depois do Faça Oculta já tivemos o escândalo Liberdade de Imprensa, que é uma decorrência secundária. Depois disso já tivemos a compra da TVI, uma outra transgressão secundária a partir do Faça Oculta, e não sei onde vai parar, mas naturalmente tem toda a razão, e é neste campo onde os média, os políticos e o público interagem, que a minha investigação se centra, e é isso que eu quero demonstrar com o meu livro. Por exemplo, em relação aos anos 90, qual é a principal diferença? Lembramos do Independente, por exemplo, dirigido na altura por Paulo Portas. Sim, o Independente, de facto, veio abrir uma nova era de jornalismo de investigação em Portugal. Dos anos 90 para a atualidade, nós temos atualmente escândalos mais curtos, com maior dimensão. Temos também um escândalo de poder que se tornou mais massificado, em detrimento do escândalo financeiro, que era o mais massificado nos anos 90. Temos também um único escândalo sexual, refiro-me ao da Casa Pia, porque teve o envolvimento de políticos, e acredito que tem uma história que poderia ser diferente caso não acontecesse. Olhando, por exemplo, para esse caso que refere, sobretudo de Paulo Pedroso, há ou não há, nos escândalos políticos em Portugal, alguma situação prejudicial que tenha encontrado ao longo dessa sua investigação face àquilo que diz respeito à vida política de algum indivíduo metido nesses escândalos? O meu livro trata do fenómeno escândalo e não trata os casos exaustivamente. Todavia, não fuja à sua questão. Com certeza permite chegar a alguma conclusão. Com certeza que sim. Sendo o escândalo uma atividade intencional de indivíduos onde decorre a disputa do poder, nos média, em busca de estabelecer a agenda mediática, naturalmente que encontramos sempre quem tenha a ganhar e a perder com o lançamento de um escândalo. Habitualmente o seu protagonista tem muito a perder. Em todos os casos não é isso que se passa, mas em muitos deles sim. O protagonista do escândalo político, que vê sobre si o alvo dos ataques mediáticos e da grande especulação, dos rumores, dos boatos e, por que não, das mentiras inspiradas por vezes, porque o escândalo não decorre apenas de uma transgressão efetiva. Basta um rumor e o holofote mediático para que se propague o escândalo. E é nesse campo que ele é fértil. Político? Sim. Sim, há sempre quem ganha e há sempre quem perde. Sim, mas nem todos os casos isso acontece. Temos casos na política nacional em que o escândalo não abalou fortemente os políticos, que continuam a ganhar Por exemplo, eleições. José Sócrates é um exemplo?
José Sócrates, bom, as sondagens estão à vista, eu apenas as li, mas é um caso, mas muitos outros, mesmo na vida autárquica, como se sabe. Isaltino Moraes, por exemplo? Por exemplo, Isaltino Moraes, que reforçou a sua votação desde as eleições de há 4 anos para as eleições de outubro de 2009, reforçou uma votação pairando sobre ele uma acusação que se efetivou pelo Tribunal. E este é um fenómeno que só se assiste em Portugal ou que noutros países também se verifica essa ascensão política que nem os escândalos conseguem bater? Não diria desse modo. Nós temos um formato de escândalo diferente de outros países ocidentais, nomeadamente países anglo-saxónicos que têm outro espectro de escândalo. Nós aqui temos um escândalo com uma tipologia que identifico também no meu livro. O que se passa é que há uma certa moralidade que tem vindo a ser atingida. Isto não se reporta apenas aos políticos, reporta-se a toda a sociedade e também à cultura política. Veja, a cultura ideológica tem vindo a sofrer o seu declínio em detrimento de uma cultura centrada no indivíduo. Portanto, no político estrela, no político que tem carisma. E as pessoas não se sentem assim tão indignadas com os escândalos que ocorrem. E, portanto, é fácil entendermos que muitas vezes conferem melhores votações e mantêm o seu voto apesar do escândalo. Muito obrigada, Bruno Paixão, por ter vindo partilhar algumas das ideias que coloca em reflexão nesse livro, que vai ser apresentado a 17 de março às 18h30 em Lisboa por Pacheco Pereira.